Estimados irmãos e irmãs, estamos no 15º domingo do tempo comum e hoje nós vemos a sequência do domingo passado. Domingo passado Jesus, de certo modo, era como que desacreditado, como, digamos, como um enviado de Deus, mas ainda como filho de Deus, como um Messias, quando ele então pregava na sinagoga de Nazaré, não é? Eles diziam: mas não é esse o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos, filho de José, filho de Maria. E Jesus nos diz, não é? O profeta não é bem aceito na sua própria cidade. Seguindo esse evangelho, nós ouvimos então hoje justamente Jesus enviando seus discípulos, os 12. E tem uma coisa bem interessante, não é? Jesus, quando fazia suas pregações, eram muitos que o ouviam, muitos discípulos, não é? Muitas pessoas. E aqui, quando ele envia no início dessa missão, ele chama 12, os 12 apóstolos. E talvez seja interessante porque muitas vezes nós até, de certo modo, ouvimos a palavra de Deus, nos comprometemos até certo ponto, mas no entanto, às vezes quando temos que sair em missão, quando somos enviados para algo mais específico, então somos poucos. Às vezes a gente vê, não é? Muitos somos os cristãos, os católicos, mas aí quando começa a chuva, o frio, aí a coisa já reduz, não é? A missão é assim. Essa missão de Jesus, a nossa missão, ela é continuadora da missão de Jesus. A missão é dele. O anúncio do reino, o anúncio da boa nova é de Jesus. No entanto, ele escolhe 12 e os envia 2 a 2, ou seja, em comunidade. Não os envia sozinhos, mas os envia juntos, para que possam anunciar a boa nova. Daqueles 12, isso, vamos dizer assim, seria como que a missão primordial também dos bispos, dos padres, né, que são os bispos, os sucessores justamente destes 12 apóstolos. Mas todos nós também somos enviados em missão a anunciar justamente com o nosso modo de viver. Jesus, ele então os envia e dá como que algumas diretrizes, algumas pequenas orientações, né? Quando forem para o caminho, não levem nada, a não ser cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Andem de sandálias. Primeiro, o cajado e a sandália também nos lembram esse povo peregrino, né? Um povo que caminha, que está a caminho do reino dos céus, mas despojado, desprendido de tantos bens, também materiais, né? Que busca viver a simplicidade, que não coloca as suas amarras em coisas que são passageiras, a sua segurança no dinheiro, nos bens, em tantas outras coisas, porque isso muitas vezes nos amarra. Nós precisamos estar como que livres para poder anunciar, para viver justamente a boa nova, vivendo e testemunhando com a nossa vida. Ouvia mais cedo, é como que muitas vezes, né, às vezes um balão para que possa voar, para que possa ir para outros lugares, ou seja, um cristão que precisa anunciar, não pode estar amarrado, tem que estar solto, livre.
E muitas vezes a gente vai como que criando pequenos penduricalhos que vão nos amarrando. Ah, mas hoje eu não posso porque tal coisa. Hoje não dá por isso. Ah, mas eu tenho que pensar no futuro. Eu tenho que isso, eu tenho que... E às vezes a gente vai colocando tanto empecilho que não consegue mais viver aquilo que é o essencial. Aqui nesse envio dos 12, também é o nosso envio. Também é o nosso envio no sentido de que também nós, enquanto cristãos batizados, fazemos parte desse anúncio da Boa Nova, do Reino de Deus, de um caminho, de um caminhar para o Reino dos Céus, de um modo de viver que nos torne livres, porque é justamente isso que Jesus veio anunciar: o amor, a liberdade, o modo de viver, de um jeito que nós possamos caminhar para essa salvação que nos é oferecida. Esse é como que o caminho. E lhes deu também, então, justamente esse poder de expulsar demônios, curar doentes, ungindo-os com óleo. É a missão também do padre, né? Do padre, dos bispos, expulsar demônios, curar doentes, mas muitas vezes são coisas relativas à alma, né? Às vezes a gente tem como que algumas doenças que precisam ser curadas, ou então precisam ser ungidas com óleo. Por isso, quando Jesus, depois da ressurreição, sopra sobre eles o Espírito, diz: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Ou seja, aqueles a quem vocês curarem, serão curados. Tem uma outra passagem que os amigos apresentam um amigo paralítico diante de Jesus, e Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele não cura fisicamente no primeiro instante, mas depois ele diz: bom, para que creiais que o Filho do Homem tem poder na terra, então levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Vejam, tem coisas no interior que são mais importantes, que correspondem à nossa salvação. Que nós possamos, com muito ardor, buscar cada dia mais viver essa missão de testemunhos do Evangelho, testemunhas desse amor que nós recebemos. Nós recebemos, e porque recebemos, anunciamos, falamos sobre isso e realmente vivemos com simplicidade. Não quer dizer que não tenhamos as coisas, sim, mas com simplicidade, sabendo o que realmente é o essencial, para que nada nos prenda, nada nos deixe longe da missão que nos foi confiada, nada nos deixe longe do amor de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.